Apresento a todos os irmãos e irmãs minha saudação, meu sincero desejo que as bênçãos do nosso Deus, o amparo da nossa querida e santa Vó Rosa, seja uma realidade na vida de todos. Desejo que essa seja mais uma oportunidade para, interagindo uns com os outros, possamos promover o ambiente propício para a manifestação dos céus e que as bênçãos da Santa Vó Rosa, a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Santo Irmão Aldo esteja com todos. É uma alegria estar com os irmãos e juntos compartilhar desse momento de fé, louvor e adoração que dedicaremos aos céus como expressão da nossa fé e a alegria de um povo salvo, redimido e liberto por Jesus e que recebe as bênçãos da Santa Vó Rosa. Para isso é necessário que promovamos um ambiente propício, cheio de reverência, cheio de alegria e paz, para que a Santa Vó Rosa possa manifestar com poder em nosso meio e o Santo Irmão Aldo possa falar profundamente aos nossos corações. Quero estender a saudação da Igreja às pessoas queridas que nos honram e estão conosco participando dessa reunião via internet. Desejo que a sua casa seja também um tabernáculo de Deus, onde Deus possa se manifestar e que os anjos possam estar em suas vidas, os abençoando tanto quanto está abençoando todos que aqui estão reunidos nesse templo, nesta igreja, nesse momento de reunião. Por gentileza, irmãos, coloque-se em pé. Oficializaremos os trabalhos desta reunião falando com Deus. Posicione-se em sentido de oração, mãos estendidas aos céus, olhos fechados, corações abertos, cabeças curvadas, vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai que está nos céus, mais uma vez nos encontramos no Teu tabernáculo, no Teu santuário, local escolhido, reservado e consagrado para louvor do Teu santo nome. E é exatamente para isso que aqui nós nos reunimos, para Te louvar, para apresentar expressões de fé, comportamentos, atitudes, tudo em nós que possa servir como um ato vivo de louvor e adoração ao Teu santo nome, porque sois digno disso. Nós somos, ó Deus, instrumento para louvor do Teu santo nome, resgatados, redimidos e libertos por Cristo Jesus, para ser na terra a extensão do Teu reino e como súditos, cidadãos desse reino glorioso de paz. Queremos desenvolver agora um ambiente propício para que o Senhor possa se manifestar e derramar sobre nós a unção poderosa necessária do Teu Santíssimo Espírito, que uma vez em nós faz com que produzamos frutos gloriosos que dão testemunho do Teu poder e que fala por nós que esta igreja é verdadeiramente do reino dos céus. E aqui a Santa Vó Rosa se manifesta como Espírito Consolador da promessa de Jesus. Quão maravilhoso é para nós, Santa Vó Rosa, estarmos protegidos e sobre a Tua guarda e unção. E aqui no Teu tabernáculo podermos expressar a nossa fé através do cantar e através das meditações trazer para nós, para a memória e o coração da Tua igreja, pontos importantes da doutrina de Cristo, o qual é nosso dever proclamar, porque constitui o Evangelho do Reino dos Céus. Ó santo e querido irmão Aldo, Tu és o anjo desta igreja, Tu és o profeta de Deus e para nós é a nossa garantia e a esperança da vitória. É por isso que mais uma vez nesta noite, como em tantas outras oportunidades, queremos ouvir a Tua palavra, porque é recado de Deus para nós. Palavra que sacia, palavra que alimenta, palavra que é remédio para as mazelas desta vida e para as dores da nossa alma. Tu és tudo para nós, santo e querido irmão Aldo. Por isso, como ovelhas Tuas, queremos ouvir a Tua voz e queremos guardar no nosso coração tudo o que o Senhor
nos ensinará nessa noite. Portanto, abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos, Santa Vó Rosa, que vieram desejosos, eles quiseram estar aqui presente, reunidos e irmanados no só Espírito, para ouvir a tua palavra e receber a tua bênção. Não permita, Santa Vó Rosa, que os teus filhos retornem para os lares de mãos vazias, que eles possam levar a tua graça, a proteção, a convicção, a certeza da vitória para mais um dia, para mais uma noite, para mais uma semana de lutas, mas também pela fé de grandes vitórias, e que essas bênçãos não fiquem limitadas somente a estes que aqui estão, mas aqueles que não puderam estar presencialmente nesta reunião, mas ficaram envolvidos nos seus trabalhos e estão nos seus lares impossibilitados. Mas Santa Vó Rosa, eles querem, eles desejam e eles estão agora lembrando desse momento com fé e irmanados conosco espiritualmente. Eles te clamam e te louvam, que eles possam também receber dessas mesmas bênçãos. E por tudo isso, Santa Vó Rosa, que a Senhora faz por nós e pelo muito que a Senhora ainda fará, nós louvamos o teu santo nome e pedimos, fica conosco hoje e para todo sempre. Amém. Cantemos, irmãos, o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte.
Irmãos, essa semana foi comemorado o Dia do Idoso. A nossa igreja, reconhecendo a importância dos nossos idosos, reconhece e, mais do que comemora, celebramos o dia e a vida dos nossos idosos. Estarei lendo o reconhecimento da Igreja Apostólica aos irmãos idosos. Com a atenção de todos, assim diz esta mensagem: Amados irmãos e irmãs, hoje dedicamos esse momento para reconhecer, valorizar e agradecer aos nossos queridos irmãos idosos, servos fiéis que ao longo dos anos valorizam e ajudam a Igreja Apostólica. Com seus passos firmes na fé, muitos cumpriram e continuam cumprindo sua missão como pastores, obreiros, diáconos, diaconisas, regentes, músicos, coristas, enfim, membros dedicados. São vidas que testemunham a obediência aos ensinos de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e assim iluminam o caminho das novas gerações. O Senhor Jesus nos ensinou: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O Salmo nos revela um fundamento perfeito, dizendo: na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Esses versículos mostram que a missão dos idosos não termina com o tempo, se transforma em sabedoria, em exemplo e inspiração. A Santa Vó Rosa, mesmo na idade avançada, foi o maior exemplo de amor e dedicação aos jovens. O Santo Irmão Aldo nos ensinou que a continuidade da obra depende da união, da transmissão da história da Igreja e da preservação dos valores santos. Queridos irmãos de idade, vocês são guardiões da memória apostólica. São testemunhas dos milagres, revelações e bênçãos que moldam nossa fé. São exemplos vivos de perseverança, humildade, fidelidade. Por isso é essencial que continue cooperando com a Igreja, orientando jovens, compartilhando suas experiências e promovendo uma geração de apostólicos firmes, obedientes e santos. A juventude precisa de exemplos vivos de fé. Precisa ouvir os testemunhos de quem viu, viveu e venceu com a ajuda dos nossos santos poderosos. Cada conselho dado com amor, cada oração feita com fervor, cada história contada com verdade, tudo isso é semente que germina no coração dos jovens. A Igreja Apostólica te honra. E nesta mensagem reafirmamos nosso compromisso de caminhar juntos como uma só família, guiados por Deus, por Jesus, pela Virgem Maria, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Que Deus continue abençoando cada idoso, cada idosa, com saúde, paz e vigor, e que suas vidas continuem sendo farol de luz, e que seus exemplos de apostólicos fiéis não se apaguem da nossa memória, da memória da Igreja. Irmãos, é como diz, os jovens têm a força, os idosos a experiência. Um precisa do outro. Palavras bonitas, palavras edificantes, principalmente nessa verdade contida, nessa palavra que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Palavras proféticas, que nós confirmamos isso na igreja. Quantos frutos colhemos pela missão, pela fé, pelo exemplo
pela luta dos nossos irmãos idosos. O que seria desta igreja se não fosse os nossos irmãos idosos, os aposentados, os irmãos que às vezes abrem mão do seu bem-estar, da sua saúde, inclusive, para colaborar com esta igreja, efetivamente, em todos os sentidos da palavra colaboração. O profeta Isaías, ele disse assim: os jovens certamente cansarão, mas os que esperam no Senhor subirão como águias, correrão e não se cansarão, voarão e não se fadigarão. Os irmãos talvez conhecem a história da águia. A águia, quando ela chega numa determinada idade, ela alça talvez o último voo dela. Ela voa sobre as nuvens e procura o lugar mais alto, e ali ela passa por um processo de renovação. Com dor, ela vai retirando as suas penas, ela vai arrancando as suas unhas, ela tira o seu próprio bico e passa por um processo de transformação. Então, as novas penas começam a surgir, as novas garras começam a surgir, um novo bico, ela se renova, então ela alça o seu voo para muitos e muitos tempos ainda de vida. E é o que o profeta Isaías está dizendo, que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam na Santa Vó Rosa, aqueles que têm fé viva, ela se renova, mesmo que a idade venha, mesmo que as dores, as lutas, as dificuldades que são inerentes à idade venha, mas o Espírito se renova e continua produzindo frutos até quando for a vontade do nosso Deus. Por isso que o Santo Irmão Aldo disse que em muitas vidas de muitos irmãos idosos, a Santa Vó Rosa vai dando mais vida, vai aumentando os dias, porque sabe que são pessoas valorosas, instrumentos da Santa Vó Rosa e mantenedores desta obra. Por isso, sois dignos do reconhecimento, da valorização e da homenagem, não só porque é o dia dedicado para o idoso, porque o idoso precisa ser reconhecido todos os dias e cuidado. Precisa do cuidado da igreja, cuidado da família. Então, fica aí o abraço fraterno do conselho que dá em nome de toda a igreja para os nossos irmãos idosos. Irmãos, em continuidade à nossa reunião, agora ouviremos mais uma apresentação do coral, o hino de título O Maior Tesouro.
Amém. Irmãos, nesse momento eu vos convido a meditar na palavra do nosso Deus, contido no boletim apostólico, cuja mensagem tem o título A Era do Consolador e o Tempo da Regeneração. Assim diz a mensagem: no dia 26 de outubro, celebraremos com gratidão e louvor a vitória de Deus, do Divino Espírito e de Jesus. Pois coroaram no céu a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, e esse marco espiritual deu início à Era do Consolador e o tempo da regeneração. Disse Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. A Santa Vó Rosa recebeu essa missão gloriosa. Com o Santo Irmão Aldo, preparado por ela e Jesus, conduz a Igreja Apostólica como cumprimento da profecia de que haveria um só rebanho e um só pastor. Disse o Santo Irmão Aldo: precisamos crer de todo o coração e glorificar a Deus, ao Divino Espírito e a Jesus, com gratidão por esse tempo em que estamos vivendo, o tempo do grande julgamento. Está sendo aplicado o juízo de Deus através do Consolador, e foi dada a ela a autoridade, tanto quanto foi dado poder aos profetas, apóstolos e santos para ajudarem ela nesta grande obra, que é salvar os humildes de coração, que crê na verdade, e aplicar o juízo de Deus aos que não deixarem o erro, o pecado e maldade. Vivemos o tempo do juízo de Deus, e o Consolador aplica a justiça divina. Está escrito assim, que já é tempo em que comece o julgamento pela casa de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. É o tempo da salvação. Vejam, irmãos, as maravilhas que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e da Virgem Maria, realiza entre o povo apostólico e na vida dos humildes e sinceros de coração. Estamos no tempo do salve-se quem puder crer, confiar e obedecer. Os que não crer e persistem no erro e desobediência, não poderão desfrutar desta obra de salvação que Deus e Jesus realiza através da Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Eles lutam para que todos tenham vida. Sim, vida, a vida abundante, a verdadeira vida que liberta, cura, salva e produz frutos de amor, justiça, bondade e que ilumina corações, gerando paz, alegria e felicidade. Jesus afirmou assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eles são instrumentos de Deus para iluminar corações e conduzir os fiéis à vida eterna. A Santa Vó Rosa é a grande julgadora. Ela julga com justiça, abençoa os obedientes, cura os enfermos, liberta os oprimidos, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Mas ela nada pode fazer pelos que escolhem a desobediência, o orgulho, a injustiça. Felizes são os que crêem e lutam pela salvação e pela coroa de glória que a Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo têm para dar
em nome de Deus e de Jesus. Prezados irmãos, tenhamos nossas vidas em comunhão com Jesus, com Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Busquemos a paz, rejeitando o mal. Lutemos pela salvação para que possamos ser felizes nessa vida e um dia desfrutar da vida eterna ao lado destes santos. Conforme está registrado em carta aos Hebreus, assim vivamos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ações de graças a Deus, ao Divino Espírito, a Jesus, a Maria Santíssima, pela formação do Espírito Consolador e pela oportunidade da regeneração e salvação. Ações de graças a Santa Vó Rosa, pois tem a glória de ser o Consolador prometido que protege, ampara e abençoa. Ações de graças ao Santo Irmão Aldo, por ser nosso pastor por excelência e por revelar o Consolador à Igreja Apostólica. Celebremos 26 de outubro com louvor, glorificação e adoração. Que os corações se abram para que o Consolador, a Santa Vó Rosa, possa convencê-los, consolá-los e conceder paz, saúde e felicidade. Amém. É tudo o que queremos, não é mesmo, irmãos? Paz, saúde e felicidade. Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Nunca foi urgente e necessário que haja paz no mundo cheio de tribulação, cheio de brigas, cheio de desentendimentos, de guerras. Nunca foi urgente e necessário a paz, a saúde, em meio a tantas enfermidades, a tantas doenças, tantos problemas que proliferam na vida da humanidade. Doenças horrendas, calamitosas, epidemias, pandemias. Então nunca foi também urgente e necessário que haja na humanidade saúde. E por não ter paz e não ter saúde, não tem felicidade. Preocupações, os dilemas da vida, o pânico, o medo, que cotidianamente nós vamos acessando as notícias, as mídias, os jornais, e vamos tomando conhecimento dessas coisas que acontecem no mundo, e isso vai gerando no coração de muitos o pânico, o medo, a preocupação, o desassossego. E não tem como haver felicidade em meio a essas coisas. Então nunca foi necessário um consolador como está sendo nos dias de hoje. Alguém que possa vir de Deus para consolar, para convencer a respeito das coisas que acontecem no mundo e dar a nós um rumo, um paradigma, uma esperança. Então esse consolador é necessário. E é exatamente por isso que veio agora, nessa geração. Jesus, ele disse para os discípulos: eu tenho muito que vos ensinar, mas vós não podereis suportar. Mas quando vier o Espírito Consolador, que eu da parte do Pai hei de enviar, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito certo para o momento certo. O Consolador para o momento em que a humanidade precisa de conforto. O suporte a qual nós podemos nos apegar. Mas olha essa mensagem do Santo Irmão Aldo, que a direção da igreja colocou nesse boletim, nos fazendo lembrar da primeira vez em que o Santo Irmão Aldo disse isso. O Santo Irmão Aldo, ele disse que nós estávamos vivendo no tempo do salve-se quem puder. Lembro-me
que quando o irmão Aldo lançou essa mensagem, causou uma comoção na igreja, tanto que até hoje nós lembramos disso, dessa palavra, do salve-se quem puder. Porque há pessoas que querem a salvação de modo fácil. Como nós vivemos a era da tecnologia, onde as coisas se tornaram fáceis, e fáceis até demais, e que tudo está ao alcance de um clique. Nós podemos digitar, clicar, fazer um pedido, uma compra, e isso vem até nós. Tudo, a tecnologia facilita a nossa vida e nos coloca numa situação perigosa de comodismo, sedentarismo. E muitas doenças desse século advêm do fato de nós estarmos acomodados buscando as coisas fáceis. E na vida espiritual é da mesma maneira, irmãos. As pessoas querem salvação de modo fácil, sem esforço, sem luta. Querem vitórias e querem ter o direito de um lugar no reino dos céus. É tanto que Jesus, ele profetizou dizendo que desde o tempo dos profetas até o dia de hoje se faz violência contra o reino dos céus e pela força querem apoderar dele. E nós estamos vivendo esses dias que nós queremos nos acomodar, queremos que as coisas aconteçam segundo a nossa maneira de pensar, as nossas vontades pessoais e muitas vezes carnais, e queremos que assim ter um lugar no reino dos céus. E o santo irmão Aldo então trouxe esse alerta dizendo que nós estamos vivendo no tempo do salve-se quem puder e quem souber crer. Porque quando a pessoa ela toma conhecimento, a ciência, a consciência de que a salvação depende muito mais dela do que de Deus, porque o nosso Deus já fez a parte providenciando a reconciliação, providenciando a expiação dos pecados, a remissão dos pecados em Cristo, quando Ele se sacrificou, e hoje na vida da Santa Vó Rosa, pela missão dela e do Santo Irmão Aldo, já fizeram a parte, já deu tudo o que é necessário para que possamos herdar a salvação, e tudo o que é necessário está na doutrina da igreja, está na disciplina da igreja. Então o Santo Irmão Aldo diz que quem quer ser salvo é só viver a disciplina, é só viver a doutrina, na obediência plena, na obediência sincera, não de aparência, não para ostentar uma pretensa fé, não para dizer que é mais apostólico do que o outro, mas para ter direito à salvação. E esse salve-se quem puder que o Santo Irmão Aldo falou, é a mesma coisa que Jesus disse. O nosso Jesus, ele disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias em que as pessoas não querem negar a si mesmas, renunciar, porque a nossa vida ela é feita de escolhas, mas também é feita de renúncias. Quando escolhemos algo, automaticamente estamos renunciando. Outra coisa, a nossa vida é feita de renúncias. E Jesus está dizendo, tanto quanto o Santo Irmão Aldo está dizendo, que quem quer ser salvo precisa renunciar a si mesmo. Renunciar o ego, renunciar o desejo descontrolado de querer a glória para si, de querer ostentar, de querer viver as modas e as extravagâncias desse mundo, de querer viver a vaidade. Então, renunciar a si mesmo é renunciar o nosso vão
a nossa vã maneira de pensar as coisas e viver aquilo que Jesus disse. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Porque muitas pessoas verem a doutrina e a disciplina da igreja como uma cruz pesada, como um instrumento de tortura. E pensa equivocadamente que a disciplina foi algo que a igreja inventou para torturar e te segurar na igreja. E não é. É um instrumento de libertação. E mesmo pensando que é uma cruz pesada, nós precisamos carregá-la. Porque muitos, rejeitando a cruz, pensando que a disciplina é difícil, que é torturante, que é vergonhoso, que isso é algo que te prejudicará diante da sociedade, mas é algo que te mantém vivo espiritualmente falando. É a luz que brilha em ti. Por outro lado, pensando assim, rejeitam a doutrina para carregar fardos pesados que o santo irmão Aldo, em Jesus e na Santa Vó Rosa, já tirou dos seus ombros. Porque muitos, rejeitando a doutrina, escolhem viver as modas do mundo. Escolhem viver em conformidade com o mundo e São Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus. Então nós não podemos nos colocar da mesma forma do mundo. Negar a nós mesmos, negar a carne, para que o Espírito prevaleça e tomando a nossa cruz, nós possamos seguir a Jesus. E Jesus disse, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E é o que o santo irmão Aldo está dizendo, chegou o tempo da salvação, chegou o momento da escolha, chegou a hora da decisão, chegou o momento do salve-se quem puder. E aí a mensagem vai ser concluída dizendo assim, o julgamento começa pela casa de Deus. Então a Santa Vó Rosa é a grande julgadora e ela já nos deu condição de vencer, já nos deu condição de nós não sermos condenados, porque como diz a doutrina, quando somos julgados por Deus, somos julgados para não sermos julgados com o mundo. Então o julgamento começa por essa casa. E nós todos os dias somos julgados pela Santa Vó Rosa. Todos os dias somos avaliados pela Santa Vó Rosa. Todos os dias somos colocados na balança da justiça, para que quando chegar o momento que acontecerá aquilo que São Paulo disse, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e seremos julgados segundo as nossas obras, aquilo que fizermos nessa vida, nessa carne. Quando chegarmos a esse momento, nós possamos ser absolvidos, não condenados com o mundo. E possamos ouvir de Jesus, ele dizendo, vinde benditos do meu Pai, possui por herança aquilo que está reservado para você desde a fundação do mundo. Então, irmãos, que essas palavras fiquem em vossos corações, que possamos compreender essa verdade e, assim, sermos sempre beneficiados pela graça da Santa Vó Rosa e sermos dignos de todos os dias sermos considerados como Igreja de Deus e termos o nosso Santo Irmão Aldo como nosso companheiro. E é exatamente sobre isso que o coral estará cantando nesse momento. Irmão Aldo, nosso companheiro. Para mim
Irmãos, chegamos ao final de mais uma reunião. Eu quero agradecer a presença de todos, a sua atenção, sua reverência, a colaboração dos nossos valorosos obreiros, diáconos, diaconisas e também o apoio às apresentações do coral. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Por gentileza, coloque-se em pé, estaremos orando para encerrar a nossa reunião. Com as suas mãos estendidas aos céus, os seus pensamentos ligados ao nosso Deus, com muita fé, com muita reverência, façamos esse momento de oração para que possamos encerrar a nossa reunião. Senhor Deus, bondoso Pai que está nos céus, graças te damos, porque mais uma vez o Senhor tem nos dado a oportunidade maravilhosa de santificar o teu nome em nossas vidas, através da tua palavra, da doutrina de Cristo e dos ensinamentos do Santo Irmão Aldo. É maravilhoso passar esses momentos na presença de vossos anjos, os quais o Senhor tem enviado para não só cooperar conosco, mas também para abençoar as nossas vidas. Agora, Santa Vó Rosa, diante de tudo o que vivenciamos, de tudo o que participamos e presenciamos nessa noite, resta-nos te louvar, glorificar o teu santo nome e agradecer porque a Senhora tem tomado direção de nossas vidas e governado as nossas vidas de maneira tal que alcançamos de Deus a proteção e cada dia para nós é dia de vitória. Santo e querido irmão Aldo, agradecemos porque tu és o profeta de Deus e sempre trouxe para nós ensinamentos e conselhos que direcionou as nossas vidas e nos trouxe até esse momento. E aqui nós estamos diante de ti, diante de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, para agradecer por tão grande bênção e dádiva de pertencer a esta igreja. E aqui contar com as consolações da Santa Vó Rosa e as orientações certas do Senhor que traz para nós em nome de Deus. Agora, Santa Vó Rosa, eu peço as tuas bênçãos e a proteção dos céus e intercedo por cada irmão, por cada irmã que aqui está entre nós. E os louvores já têm chegado até o teu trono e a nossa esperança é que o nosso clamor também chegue ao teu conhecimento e faça com que as vossas mãos santas e poderosas se estendam sobre nós para que possamos pegar nessa mão poderosa e assim vencer todas as lutas de cada dia. Santa Vó Rosa, abençoe as crianças, os jovens, os adolescentes, os casais, abençoe cada família de Deus que representam esta igreja e que somados, unidos, formam o corpo santo de Deus na terra. Santa Vó Rosa querida, Mãe Virgem Maria, eu peço as tuas bênçãos em favor dos nossos irmãos idosos, que são o baluarte de uma fé pura, genuína, que faz com que em nós fique incutido esse exemplo de fé, de valorização, de obediência e lealdade para com as coisas do reino dos céus. Santa Vó Rosa, abençoe eles, abençoe o ministério deles, abençoe as vidas e aqueles, Santa Vó Rosa, que já chegaram a um momento, uma fase em que debilitados eles se encontram e embora o corpo envelhecido está, mas a fé, Santa Vó Rosa, é robusta e o espírito é renovado pelo poder da tua palavra. Santa Vó Rosa, e mediante essa fé inabalável de cada um dos seus filhos, tira-os desse estado de sofrimento e dor, tira-os, a Santa Vó Rosa, desse estado de sofrimento. Ó irmão Aldo querido, vai de encontro a essas vidas, onde quer que eles se encontrem, nos hospitais, nos leitos de dor, nas casas de saúde, nas casas de repouso, nos asilos. Santa Vó Rosa, eu vos peço a tua graça e a tua misericórdia, que eles possam sempre contar com um anjo protetor, os abençoando, os protegendo, e se for da vontade de Deus, Santa Vó Rosa, repreenda todo o mal, todas as enfermidades, todas as dores, Santa Vó Rosa, e traga-os novamente para a tua igreja, para o seio da Irmandade Apostólica, para que eles possam te servir até quando for da vontade de Deus, mas que a tua graça e a tua proteção possa ser uma constante na vida, mesmo aqueles que já chegou na debilidade mental, às vezes com Alzheimer, não lembra mais, Santa Vó Rosa, dos momentos de antes, não lembra mais da Senhora Santa Vó Rosa, a mente, mas o Espírito te clama, te busca, te venera, que a Senhora possa os abençoar, protegê-lo e estar com eles todos os dias de vida que lhe resta, até quando chega o momento em que alcançarão a dádiva de encontrar-te contigo, Santa Vó Rosa, na eternidade. Mas assim, enquanto esse dia não chega, abençoa a tua igreja,
proteja todos. E aqueles que estão trilhando caminhos perigosos, pelo vale da sombra da morte, jovens que estão, Santa Vó Rosa, enveredando por caminhos perigosos, dos vícios, Santa Vó Rosa, pensaram e estão pensando em retroceder, em estacionar na fé, parar a caminhada apostólica. Não permitas, usa de misericórdia, traga sabedoria do alto céu, discernimento, entendimento, para que possam compreender que esse é o caminho de esperança da eternidade com Deus nos céus. Santa Vó Rosa, proteja a todos. Aqueles que estão desempregados, desiludidos, desenganados, desesperançados, aqueles que vivem pelas praças, pelos viadutos, pelas esquinas, e muitas vidas, Santa Vó Rosa, cujos nomes se encontram nessa caixa de pedido de oração, pessoas que reconhecem o teu poder e demonstraram uma fé prática, encaminhando a esse altar, e aqui colocaram pedidos dos quais a Senhora já tem tomado conhecimento. Tu já tens sondado os corações, Santo Irmão Aldo, portanto eu vos peço a tua bênção, a tua graça e a proteção dos céus, e a resposta para o anseio do coração e a solução para todos os problemas, para essas vidas cujos nomes aqui se encontram. E assim, Jesus, sejam eles abençoados por ti. Receba as bênçãos de Deus nosso Pai, ó irmãos apostólicos, a graça e a unção do Espírito Santo. Receba as bênçãos da Santa Vó Rosa, da nossa Mãe Virgem Maria. Receba as bênçãos do nosso querido e santo irmão Aldo. Despeço-me dos seus filhos, santo irmão Aldo, crendo que o Senhor os conduzirá até os lares e os livrará de todos os perigos e ciladas do caminho. Darás uma noite feliz e abençoada, porque eles estarão aqui novamente amanhã, congregados e agregados para te louvar. Temos te louvado, temos te glorificado e haveremos de glorificar ainda mais hoje e para todo sempre. Amém. Paz do Senhor para os irmãos, uma boa noite e até amanhã.